Paz de Cristo, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Pregador. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus, examinamos Bíblias de estudos e muito mais. Nesta oportunidade, estaremos dando aqui uma dica de como eu faço para preparar os sermões, como eu faço para preparar uma pregação. E, irmãos, não há segredo, não existe outra forma de preparar uma mensagem a não ser meditando na palavra de Deus. Não existe Bíblia nem comentário, Bíblia de estudo nem comentário bíblico algum que vai ser mais importante ou mais relevante que a sua dedicação na leitura da palavra de Deus. Porque é assim que o Espírito Santo vai começar a ministrar no seu coração, através da sua disposição de buscar o Senhor através da sua palavra, para você se encher dela e assim você poder ministrá-la. Assim como o Senhor vai dizer para Ezequiel no capítulo 3, verso 3 do livro de Ezequiel: come este rolo, enche o teu ventre, então vai e fala à casa de Israel. Primeiro a gente tem que nos alimentar da palavra, para que depois nós possamos ministrá-la. Tendo dito isto, existem formas que podem organizar a sua meditação, o seu estudo. Você viu o texto, você encontrou uma palavra que você quer separar para pregar essa palavra. Então você pode organizar a sua meditação e os pontos específicos importantes daquele texto através de marcações na própria Bíblia. Tem pessoas que não gostam de marcar as suas Bíblias. Eu faço isso nas que eu mais utilizo assim em campo. As que eu utilizo para pregar na igreja, em evangelismo, e as das minhas meditações diárias. Então eu costumo sim marcá-las, e é algo que tem me ajudado e me auxilia nas pregações. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Você pode ir marcando os versículos ou as partes chave daqueles versículos. Ou seja, separei aqui algumas passagens para a gente ver juntos, que a primeira é a questão do novo nascimento, quando Jesus instrui a Nicodemos e diz para que ele visse o reino de Deus, era necessário nascer de novo. Então eu separei aqui e marquei os versículos e as partes-chave daqueles versículos. Ou seja, a conversa se inicia contando quem era Nicodemos. O capítulo se inicia assim, dizendo que ele era fariseu e príncipe dos judeus. Isso tem extrema relevância nessa história, porque os fariseus, hoje a palavra fariseu nos dá uma conotação diferente do que era naquela época. Mas os fariseus eram homens que eram conhecedores assíduos da palavra de Deus. Eles conheciam muito bem a letra. O problema deles é que eles não viviam a essência daquilo que eles liam e sabiam. Porém, eram homens que tinham sim, por isso que Jesus vai dizer: olha, escuta o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Porque sim, eles falavam o que estava escrito, o problema é que eles não viviam e faziam o que estava escrito da forma correta. Mas era um assíduo conhecedor da lei, dos profetas, da palavra de Deus na época. E Nicodemos também, ele era príncipe dos judeus. Existia um colegiado judaico que era composto por mais de 70, se eu não me engano, 71 judeus, mestres da lei. Nicodemos era um mestre da lei. Ele era um homem muito importante dentro da religião judaica. Então isso faz com que o encontro dele com Cristo fosse algo muito sério, porque não era qualquer pessoa, não era um publicano, não era um gentio que estava indo ali. Era um judeu conhecedor, mestre da lei, que tinha
todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele tinha memorizado, porque para tu ser mestre da lei, tu tinha que ter o conhecimento de todo a lei, a Torá. Então, era um homem bem conhecedor da palavra. Este foi ter com Jesus à noite. Eu marquei isso também porque eu sinto isso relevante na história. Alguns especulam o motivo pelo qual ele foi à noite ir ver Jesus, ou se ele queria ir enquanto os outros amigos judeus ou os servos de Deus que professassem a fé judaica não visse ele ir com Jesus. Então essa parte de ter ido à noite é uma parte relevante. E é interessante que ele vai dizer Rabi, ou seja, chama Jesus de mestre. Naquela época, todos os judeus lá, a maioria deles, dos fariseus, não queriam reconhecer que Jesus era mestre, era o Filho de Deus. Porém, Nicodemos chega e reconhece, diz mestre. Então essa parte eu marquei também, porque ele diz, sabemos que és mestre vindo de Deus. Então ele mesmo professa que o Senhor Jesus é um mestre. E a resposta de Jesus é a parte central, né, dessa passagem de Nicodemos, que ele diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui é a revelação, a parte principal desta mensagem. Então isso precisava ser marcado. Porque não importa o que Nicodemos era, não importa se ele era o líder religioso, não importa se ele conhecia muito a letra, mas ele precisava viver a essência daquela palavra. E para isso ele precisava nascer de novo. Então as indagações de Nicodemos eu marquei também: nascer sendo velho, tornar-se a entrar no ventre da sua mãe e tornar a nascer. Indagações, na verdade, que se completam em uma só indagação, né? Que como um homem sendo velho poderia tornar a nascer, como ele ia nascer de novo. Primeiro, como isso aconteceria, e a segunda aqui é de que forma ele vai voltar para o ventre materno, como isso que o Senhor está dizendo que eu preciso ter para ver o reino de Deus pode acontecer. Então Jesus vai responder, e eu marquei aqui a resposta de Jesus, ou seja, nascer da água e do Espírito. Ele não está falando de um nascimento físico, natural, novamente. Ele está dizendo que você precisa sim nascer da água e do Espírito. Eu marquei essa parte aqui da mensagem também. Aí Jesus vai além e ele explica o que é o novo nascimento. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele vai continuar dizendo: não te maravilhes, necessário vos é nascer de novo, de ter dito isto. Então eles ficavam maravilhados com aquela doutrina, com aquele ensinamento, e ele ficava admirado como isso pode acontecer, como um homem pode tornar a nascer. Que mistério é esse? Jesus diz: olha, não te maravilhes, necessário vos é. Ele não estava falando só para Nicodemos, mas para todos. Necessário vos é nascer de novo. Você, Nicodemos, todos os judeus, todos aqueles que são religiosos, mas não vivem o novo nascimento, não vivem o relacionamento com Deus, não vivem a essência da vida de Deus em vós. Necessário vos é nascer de novo. E o último versículo dessa passagem, pelo menos no meu sermão que eu separei aqui para preparar: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E aqui está a chave, a resposta e aquilo que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos. Sim, você já nasceu do ventre da sua mãe, você nasceu na carne, mas agora você tem que nascer do Espírito. Quem não nasce do Espírito não pode ver o reino de Deus. Nascer do Espírito é ser batizado com o Espírito Santo, ter a sua vida transformada através de uma regeneração, que é uma obra feita pelo Espírito Santo de Deus, que transforma as nossas vidas. Quando Deus tira o coração de pedra e nos dá o coração de carne, muda nosso modo de agir, de pensar, de falar, nossos propósitos, valores.
Então, essa é a essência dessa palavra, essa é a essência do novo nascimento. Não adianta ser um líder religioso, não adianta conhecer toda a lei, não adianta ser alguém conceituado e venerado pelos homens, se não tiver um relacionamento com Deus através de um novo nascimento, o nascimento do Espírito. Então, essas marcações, elas me fazem situar no andamento da mensagem. Cada tópico, cada parte a ser explanada e explicada, os termos mais importantes dessa passagem. É assim que eu tenho feito e tem me ajudado muito na utilização da palavra de Deus para preparar o sermão, a pregação, separar os tópicos e os versículos, as partes chaves de cada versículo para separar a mensagem. Existe outra forma aqui também, que é a marcação assim do lado. Aqui é a mulher samaritana. Era ali necessário passar por Samaria, disse Jesus. Aí eu botei aqui do lado, propósito. Porque era necessário. Por que era necessário? Os judeus não passavam por Samaria, eles não falavam com samaritano. Mas era o propósito de Jesus passar por lá, porque ele sabia que ali ele iria encontrar uma vida. Então não era necessário geograficamente, mas era necessário espiritualmente, propósito. E aqui eu botei a hora sexta, ou seja, ao meio-dia. O que isso tem relevância nesse texto? Meio-dia, a hora sexta. Porque ao meio-dia era o momento do sol estar mais quente. Então mulher nenhuma iria pegar água no poço ao meio-dia. Então isso nos fala acerca da vida daquela mulher. Ela tinha uma vida moralmente duvidosa. Jesus vai falar acerca disso no final da conversa com ela. Então ela escolhe um momento em que ninguém ia para encontrá-la. Que ela não ia encontrar ninguém no caminho para julgá-la, mas ela encontrou alguém que simplesmente a amava. Então eu escrevi aqui do lado, meio-dia, porque isso tem relevância para mim, no meu modo de ver, nessa passagem. Então você também pode marcar, se a tua Bíblia tiver espaço na lateral, o diálogo, a conversa dela com Jesus. Aí eu marquei aqui, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Jesus, ele vem, ele conversa, ele dialoga, ele fala ao coração daquela mulher, assim como muitas vezes ele fala ao nosso coração para nos entregarmos a ele. E aquela mulher expressa uma desconfiança. Como sendo tu, judeus, fala comigo que sou mulher samaritana. Pede de beber e tal. Aí vem aqui a 5, oportunidade. Jesus ele estava dando a oportunidade. Ele diz, olha, se conheceres o dom de Deus, aquele que te pede, tu lhe impediria, eu lhe daria água viva. Jesus estava dizendo, se você reconhecesse a oportunidade que está diante de você, você não ia perder tempo. Então botei aqui do lado a oportunidade, que era o reconhecimento, que aquela mulher estava diante de uma fonte, mesmo sem ela saber. Ela estava tendo a oportunidade, queria mudar a vida dela. E depois continua desconfiança. E aqui, aquele que beber da água que lhe der, jamais tornará a ter sede de novo. Eu botei aqui água viva. Jesus é a fonte da vida espiritual. Então Jesus ele é a fonte das águas vivas. Jesus é a fonte da água que mata a nossa sede espiritual. Então ele é a fonte da vida espiritual. Então, quando a gente bebe desta água, quando a gente se alimenta da presença do Senhor, então nós temos a saciedade, nós não temos mais sede no nosso espírito, na nossa alma, porque ela é preenchida através da presença de Deus. E essas marcações na lateral aqui também me ajudam na hora da pregação, na hora do preparo, do sermão. São coisas que, para mim, é muito relevante, então de repente pode estar ajudando alguém aí que tenha dificuldade de preparar, que esteja começando na pregação da palavra. Então isso é uma das formas que eu encontro de organizar aqui as minhas mensagens, os textos que eu leio, que eu separo para pregar e para anunciar a palavra de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, aqui Salmo 23, eu botei aqui do lado também, fiz uma marcação em cima, no primeiro versículo, mas também aqui nas laterais.
O Senhor meu pastor e nada me faltará, ou seja, provisão. Eu sei que o primeiro versículo eu vou falar acerca de provisão. Depois, deitar-me fazem verdes pastos, descanso. E tem dois temas aqui no versículo 2. Primeiro, ele deita em verdes pastos, ele te dá descanso. Depois ele te guia mansamente às águas tranquilas, ou seja, saciedade. Ele sacia a sua sede e refrigera. Refrigério, consolo, traz tranquilidade à nossa alma, ao nosso coração. E também nos dá a direção, guia pela vereda da justiça. E o versículo 4 ele fala de segurança, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ele fala de companhia, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E ele fala de proteção e proximidade, ou seja, tu estás comigo e eu estou protegido, porque a tua vara e teu cajado me consola. Então esses tópicos aqui nas laterais e os versículos aqui, eles me ajudam a me situar na hora da pregação, a organizar o sermão na minha mente, no meu coração, para que quando chegar o momento de anunciar, de pregar, seja na igreja, no evangelismo, numa visita, nas ruas, você já ter ali aquele sermão bom, firme, sabe, concreto na sua mente, tudo ajustado. Porque existem momentos que Deus vai falar contigo uma palavra que Ele vai te dar ali naquele momento. E Ele vai te capacitar. Porém, o nosso dever como pregadores da palavra de Deus é tentar sempre se esforçar para ter uma mensagem preparada para edificação. Porque a gente está falando, se a gente está pregando na igreja, nós estamos falando para a noiva do Cordeiro. É uma responsabilidade muito grande. Então, sim, quem prega a palavra de Deus tem mais que o dever, tem a obrigação de ter uma mensagem sólida, firme e concisa da palavra de Deus, bem organizada para edificação daqueles que estarão ouvindo aquela palavra, para alimentar a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor. Eu não sou a favor de levar esboço. Tem gente que faz isso também, que acha bom. Eu acho que a pessoa fica presa. Se a pessoa levar um papel, e hoje infelizmente pessoas levam até tablets e pregam com tablet, não mais com a Bíblia. Enfim, não concordo com nenhuma dessas coisas, mas fazer o quê, né? Cada um faz aquilo que acha melhor e depois dará conta de si. Porém, essa parte aqui de levar o esboço, uma folha com os tópicos, eu prefiro marcar na Bíblia, porque isso aqui não é para a hora da pregação, isso aqui é para o meu estudo. Antes, poxa, eu preparei aqui o Salmo 23. Eu vou meditar, vou memorizar, vou buscar, ler, reler, até que isso esteja firme na minha mente. Porque na hora da pregação você tem que ter liberdade. Você não pode ficar ali preso naquele papel ou preso nessas marcações ou em algo que foi escrito. Aquela palavra já tem que estar fluente no seu coração, na sua mente, para que você possa pregá-la com naturalidade e com autoridade, porque vai parecer que você está lendo alguma coisa, se você ficar ali com esboço ou atrás dessas marcações. Mas isso aqui é para o nosso processo de preparo da mensagem, para que depois, quando ela já for preparada, você já pregá-la com naturalidade sem precisar. Mas nesse processo de preparo, essa forma de marcação é o que me auxilia e me ajuda muito no preparo do sermão. Então espero que ajude e abençoe vocês, pregadores e pregadoras da palavra de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.